Olá, amigos. Seja bem-vindo no canal Direito no seu dia a dia. E hoje nós iremos falar de casamento civil, casamento no cartório. Espero que vocês gostem. Bem, meus amigos, todo casamento começa assim. Um casal se conhece, se apaixona e depois de um tempo de relacionamento, decide casar, de papel passado no cartório. Aí começam a planejar, ver onde morar, mobiliar a casa, talvez fazer uma festa, convidar pessoas, etc. Então escolhem uma data e horário para a celebração, que seja mais conveniente ao casal e aos seus convidados. O casal decide ir ao cartório de registro civil mais próximo de sua residência, já que é este o cartório que tem a atribuição de celebrar o casamento. Mas a entrada dos papéis para casar deve ser com 30 a 90 dias de antecedência da data escolhida. Isso devido aos proclamas, que são editais publicados em jornal ou em site específico da ARPEN, que é a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais, com os dados dos noivos e a data que escolheram para a celebração. Talvez vocês estejam com a dúvida do porquê desta publicação de editais de proclamas, mas isso tem um motivo muito importante, que é evitar o crime de bigamia, que é o casamento de uma pessoa em estado de casada com outra. Assim, uma pessoa que leia o edital e saiba que um dos noivos é casado, deve ir ao cartório informar ao oficial sobre a situação. Então, pode surgir a dúvida: quem está por lei autorizado a casar? Bem, seriam as seguintes pessoas: os solteiros, aqueles que nunca se casaram; os viúvos, aqueles que já casaram, mas o outro cônjuge é falecido; e os divorciados, aqueles que já foram casados, mas já averbaram, isto é, já registraram o mandado judicial ou a escritura pública de divórcio no registro civil do casamento. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, ou seja, com 16 e 17 anos, podem casar, porém, com a autorização de ambos os pais. Se um deles for falecido ou estiver em lugar não sabido, pode-se ter autorização só daquele cujo menor estiver sob guarda. Agora, já os menores de 16 anos só podem casar com autorização judicial, ou seja, do juiz competente. Aí fica aquela dúvida: e os desquitados separados judicialmente, podem casar? Bem, infelizmente, esses não poderão casar até converterem seu desquite ou separação em divórcio e registrar o divórcio no cartório de registro civil. Agora falaremos do regime de bens do casamento, mas antes vamos explicar o que são os bens. Bens é o patrimônio da pessoa. São imóveis ou móveis, casas, terrenos, carros, roupas, dinheiro, aplicações de uma determinada pessoa, etc. Portanto, o regime de bens é o conjunto de regras sobre estes bens e como eles ficarão submetidos após o casamento. As pessoas não casadas possuem bens exclusivos, cuja administração, na grande maioria das vezes, não está submetida à interferência de qualquer outra pessoa. Porém, os bens adquiridos após o casamento são chamados de aquestos, e sobre esses pode ter alguma mudança na administração após o casamento. No Brasil, o regime padrão previsto por lei e cabível na maioria dos casos é o regime da comunhão parcial de bens, que tem por regra o seguinte: os aquestos têm administração conjunta, ou seja, pertencem a ambos. Já os bens adquiridos antes do casamento, assim como os adquiridos por herança e doações, são exclusivos e têm sua administração separada. O casal pode optar pelo regime da comunhão universal de bens. Neste regime, tanto os bens adquiridos antes do casamento como os aquestos terão administração conjunta, ou seja, pertencerão a ambos. Se optarem pela separação total de bens, tanto os bens anteriores ou posteriores ao casamento serão separados. Cada um administrará os seus bens. Em certas situações, a lei impõe o regime da separação obrigatória de bens. Funciona como na separação total de bens,
porém imposto por lei aos que casam com menos de 16 anos, com mais de 70 anos e aos divorciados que não fizeram a partilha de seus bens. Importante. Se os noivos optarem pelos regimes da comunhão universal de bens ou pela separação total de bens, deverão providenciar a escritura de pacto antinupcial em um tabelião de notas. Devido ao casamento, o noivo ou a noiva, ou ambos, podem mudar o seu sobrenome, acrescentando o do outro ao seu. Porém, deve-se ter alguns cuidados. Vamos imaginar um casal, cujo sobrenome do noivo seja Oliveira e o da noiva Santos. No caso da noiva querer acrescentar o sobrenome do noivo, o sobrenome dela passaria a ser Santos Oliveira, terminando igual ao do noivo. Já na hipótese de ser o noivo que queira acrescentar o sobrenome da noiva, o sobrenome dele ficaria Oliveira Santos, terminando igual ao da noiva. Porém, no caso de ambos escolherem acrescentar o sobrenome um do outro, ambos devem escolher ficar com sobrenomes iguais, ou seja, Santos Oliveira ou Oliveira Santos. No primeiro momento pode parecer estranho essas regras, que na verdade são mais conselhos, mas tudo isso tem um motivo. Isso irá refletir no nome dos futuros filhos do casal, pois se não seguirmos essas regrinhas, no final um dos pais ficaria com um sobrenome diferente dos filhos. Agora vamos falar de outro assunto, que é a documentação que deve ser entregue ao cartório para dar entrada no processo de casamento. Mas não fiquem aflitos como o nosso amigo aqui na tela, não é nada tão complicado. Os noivos deverão apresentar suas carteiras de identidade e comprovantes de endereço, que pode ser uma conta de telefone, ou de energia elétrica, ou de gás, ou de água. Sendo solteiro, deverá apresentar sua certidão de nascimento. Sendo viúvo, apresentar a certidão de casamento e a certidão de óbito do cônjuge falecido. No caso do divorciado, deverá apresentar a certidão de casamento, constando o divórcio averbado. No caso de algum dos noivos não puder ir ao cartório por motivo de viagem ou doença, para dar entrada aos papéis, ele pode fazer uma procuração particular para uma pessoa de sua confiança para dar entrada nos mesmos. Mas essa procuração deverá ter a firma reconhecida no noivo em cartório. Porém, caso a impossibilidade seja para comparecer à celebração do casamento, a procuração terá que ser pública, ou seja, lavrada no tabelião de notas ou cartório de registro civil. Existe também a possibilidade de ambos os noivos não poderem comparecer na entrada dos papéis ou na celebração do casamento. Nesse caso, cada um fará sua procuração para pessoas distintas, ou seja, não pode ser para o mesmo procurador. Uma observação quanto às procurações. A procuração particular não pode ser datada de mais de 90 dias da data de entrada dos papéis, e a pública não pode ter sido lavrada há mais de 90 dias da data da celebração. Na procuração deverá constar o nome da pessoa com quem irá casar, o nome que passará a usar após o casamento e o regime de bens escolhido. Os documentos que deverão ser apresentados devem estar em bom estado, legíveis e sem rasuras. As certidões devem ser recentes. Então, quem deve comparecer no cartório para dar entrada no processo de casamento? Bem, meus amigos, é claro que os noivos, ou na impossibilidade dele, os seus procuradores. Também duas pessoas conhecidas dos noivos, maiores de 18 anos e que saibam ler e escrever, que serão testemunhas. Não precisam ser os futuros padrinhos da celebração do casamento. E no caso de menores de 18 anos e maiores de 16 anos, seus pais deverão comparecer todos juntos. Vale lembrar que tanto as testemunhas como os pais deverão estar com suas carteiras de identidade. Uma observação importante: o preparo de casamento é pago, e esse valor deverá ser verificado junto ao cartório. Porém, se você for hipossuficiente, isto é, pobre, você poderá fazer uma declaração de pobreza e assim o preparo do casamento será gratuito. Mas veja que essa declaração deverá refletir a verdade. Se por acaso for verificada a falsidade da declaração, a pessoa será responsabilizada nos termos da lei. O casamento homoafetivo é permitido no país desde 2013, conforme a resolução 175
do Conselho Nacional de Justiça. Outras informações como a residência de cada noivo é atribuída a cartórios diferentes, valores do casamento, casamento que envolve estrangeiro, celebração em domicílio e demais dúvidas, deverão ser sanados no cartório do Registro Civil, pois esses temas são demasiado longos e complexos e iriam estender muito este vídeo. Assim, terminamos este vídeo. Muito obrigado por assisti-lo. Aproveite e dê seu like. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho abaixo. Assim você será informado sobre nossos vídeos assim que forem postados nesse canal.